Seguinte. Próximo enunciado é o enunciado 58, sem redação substitutiva, e assim redigido. A transação, que possui natureza jurídica de contrato, pode ser anulada por qualquer das causas que levam à anulação dos negócios jurídicos em geral. Está em discussão. Só para perguntar o esclarecimento, só porque se a transação possui natureza jurídica de contrato, é natural que ela possa ser anulada. Assim, eu não entendi isso. Só para esclarecer. É que continua o dispositivo antigo do Código de 16, segundo o qual a transação só pode ser anulada em determinados casos. Isso, mas há quem entenda que, Sim. pelo novo Código Civil, não ter trazido... Sim, sim. Inclusive, o enunciado do artigo usa expressamente a palavra só. Só pode ser anulado. Pois não. Senhor presidente, eminente relator, colegas, esse tema também é de alta indagação. Contudo, há realmente uma discussão, eu ouso ponderar e recordar ao professor Tepedino, que a questão se cinge, em especial, se a transação pode ser anulada por erro. A grande questão é se a transação pode ser anulada por erro, tendo em vista que, efetivamente, nas causas de anulação, na causa de anulação, eu cito de memória, Qual na parte artigo, do hein? contrato de transação, não está elencada a hipótese de erro. Tem razão, qual E eu me inclino pela rejeição, senhor presidente e eminente relator, colegas, tendo em vista que a transação é o contrato em que há concessões recíprocas, a hipótese de anulabilidade da transação por erro suscitará diversas questões. Eu ponderaria isso aos colegas e suscito a rejeição. Manifestação. Boa noite à mesa. Carlos Oliveira, do Rio de Janeiro. Na realidade, pelo que eu pude apreender da discussão desse enunciado lá na nossa comissão, é no sentido de que, no código anterior, a transação ela estava colocada como modo de extinção das obrigações. No código atual, ela veio trazida como contrato e está regulada na parte dos contratos em espécie. E tem um determinado dispositivo do Código Civil, que eu não me lembro qual número agora, que limita as hipóteses de anulação da transação. O que o enunciado quer dizer é, se a anulação é um contrato, se ela é um negócio jurídico, então incidem para a anulação eventual anulação da transação, as causas ou os vícios elencados para os negócios jurídicos em geral. E pude aprender também que na justificativa está citado o próprio livro do mestre Tepedino, que lá ele diz exatamente isso. Ministro Rui. Então eu pugno pela aprovação. Ministro Obrigado, Rui. Carlos. Por favor. É 849, agora está... Isso. 849, o artigo. Olha, eu penso assim, da seguinte maneira. Embora a transação no novo Código Civil tenha sido regulada e o Código reconheceu nela a natureza contratual, ela possui uma finalidade específica, que é a extinção de um litígio. Por isso, o Código estabelece que ela deve ser interpretada estritamente. E a ela atribui, especifica as possibilidades ou as causas da sua anulação. É um caso especial, não se pode pretender, só porque ela é contrato, que se apliquem as regras gerais de anulabilidade dos negócios jurídicos, porque aqui, por vontade legislativa, o legislador criou uma espécie, ou seja, há uma nítida diferença do gênero. Então, a partir da definição de diferença do gênero, não é possível trazer para a transação as hipóteses gerais dos negócios jurídicos. Muito obrigado. Professor. Luiz Renato Ferreira da Silva. O artigo 849, ele, acho, com perdão do professor Fábio, que ele elimina o problema do erro, porque ao dizer que só se anula por dolo, coação ou erro essencial contra a pessoa ou a coisa controversa, o parágrafo único esclarece que a transação não se anula por erro de direito, ou seja, há uma cláusula excludente disso. Porém, parece que houve uma transposição
de uma forma de extinção, como disse o colega, para os contratos, ignorando outras modalidades de anulação que são aplicáveis ao negócio jurídico, que são novas, inclusive, no Código, que não estavam presentes no Código 16, como, por exemplo, a lesão. E, portanto, a ideia é que o que foi expressamente excluído está pelo parágrafo único. Os demais seriam exemplificativos e daí a transposição para o caso da transação. Isto não invalida o fato da transação, por ser renúncia, conter renúncia, ter interpretação restrita. A interpretação restrita não está afeta ao fato de que a origem da transação está eivada de uma invalidade. Por isso é que a comissão aprovou nesse sentido. Fábio Capucho, de Mato Grosso do Sul. Eu não posso concordar com o colega na medida em que o enunciado não está traduzindo essa ideia de uma exemplificação, mas ao contrário, está dizendo que se aplicam todas as hipóteses, né, que levam à anulação do negócio jurídico contra uma disposição legal expressa, que justamente disciplina quais são as situações específicas, ou seja, é possível que a lei, como fez, atribua um regime jurídico específico à transação, e não há por que a gente aprovar um enunciado claramente contra a legem. Ministro, a última manifestação, também pela rejeição do enunciado, em virtude de uma regra simples de hermenêutica jurídica, que advém da lei de introdução à questão do princípio da especialidade, o que está na parte geral dos defeitos do negócio jurídico em geral e a transação prevista como contrato na parte especial com uma cláusula expressa de que só naqueles casos se anula. Então, eu acho que lex specialis derogat lex generalis, é o que eu penso. Bem, muito obrigado. Senhor ministro, senhores presentes, André Esteves, em relação à disposição, uma questão que é importante, aparentemente a ideia seria ampliar o espectro, as hipóteses, e particularmente, por mais que a gente queira considerar qual é o contexto da transação, tem potencial ofensivo, inclusive, perante terceiros, como é o caso da fraude contra credores. Teoricamente, eu poderia fazer um acordo e, com isso, dispor de um certo patrimônio meu, que, bem na verdade, não haveria um prejuízo às partes envolvidas, mas sim a um terceiro que não está envolvido na transação. E, se levarmos na literalidade do artigo 849, não haveria hipótese de utilizarmos a situação em que anulamos o negócio jurídico por fraude contra credores, porque expressamente foi refutado. Portanto, me parece que há necessidade de uma ampliação do espectro, há um problema redacional do artigo 849. Por isso, favorável ao enunciado. Muito obrigado. Estamos esclarecidos. Vamos à votação. Está em votação. Rejeitado.